Boa tarde, senhoras e senhores. Muita paz, muita luz a todos. Nesse domingo começou bem chuvoso, graças a Deus o tempo abriu e cá estamos nós para nos deliciarmos com os conhecimentos que os nossos irmãos trarão nesta tarde. Meus amigos, hoje é uma data especial para nós. Agradecemos especialmente ao nosso irmão Milton Souza, que aqui está presente, ao nosso irmão Cícero Magellani, que também está aqui presente, que acederam ao nosso convite para lhes transmitir, como eu disse antes, os conhecimentos deste momento. Nós gostaríamos de fazer nosso momento de prece para darmos start aos nossos estudos da tarde de hoje. Deus Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, nós vos agradecemos imensamente com o nosso coração aberto, com nossa mente conectada a Ti, por esses momentos de estudo, de renovação de conhecimentos, de incremento da nossa fé, a fim de que tenhamos a certeza absoluta de que não estamos simplesmente largados neste planeta para o sofrimento. Como bem disse um mensageiro enviado por vós há séculos atrás, a nossa tarefa aqui é aprender, reaprender e evoluir sempre. Por isso, Pai, mais uma vez, agradecemos por essa doutrina maravilhosa, por todos os espíritos que a configuraram. Cabendo a nós agora rogar as vossas forças, a vossa luz, para dar prosseguimento a ela, pois que será o futuro de todas as religiões. A paz esteja conosco agora e sempre, assim seja. Meus irmãos, vamos chamar agora o nosso querido Milton Souza, que é historiador, professor, palestrante, dirigente de uma casa espírita muito conhecida aqui no nosso Ceará. Quem não conhece a Casa de Francisco Lar de Clara, pode ficar de uma baixada, que eu acho que todos conhecem. Milton Souza discorrerá durante 30 minutos sobre o tema História do Neoespiritismo, das mesas girantes à psicografia. Miltinho, a pergunta é sua, querido. Você escolhe, pode ficar sentado, pode vir para cá, você fica assim. Ok. Bom, o Cícero, conversando com a gente, fez a divisão das temáticas que serão abordadas hoje. E é muito bom ter um irmão como ele, que tem a vontade de recuperar o legado de Allan Kardec, porque nós vivemos hoje em nosso movimento espírita uma situação de desvio. Isso é claro, isso é antropológico. Precisamos atinar com esse fato e olhando para a própria história. Muitos budistas não seguem efetivamente o que Buda disse. Muitos cristãos não seguem efetivamente o que Jesus disse. Muitos hinduístas que já estudaram o Bhagavad Gita, nem todos conseguem aplicar a contento os ensinos que ali estão exarados em sua própria essência. O fato de nós sermos hoje almas que reencarnaram na contemporaneidade não nos coloca numa posição de isenção, não nos coloca protegidos também dos nossos próprios desvios em relação às nossas interpretações, entendimentos e assim sucessivamente. Sempre houve uma distância entre o verbo
a palavra escrita e a aplicação. Esses dois abismos que aparecem são, na verdade, um grande desafio para cada um de nós. Eu acredito que nós estamos aqui posicionados, não numa perspectiva de colocarmos nós dois aqui uma verdade nossa, minha ou do Cícero, mas nós queremos muito tentar transmitir o que Allan Kardec disse e partir do pressuposto do que realmente nós queremos com o Espiritismo na nossa vida. E qual é o sentido e a função da doutrina espírita na nossa existência? E se nós realmente somos espíritas, nós precisamos fidelizar, não de maneira dogmática, não de maneira engessada, não de maneira burocrática, mas fidelizar a metodologia de trabalho de Allan Kardec. Porque, a partir do momento que ele produziu essa obra, chamada Livro dos Médiuns, que todos aqueles que labutam na mediunidade devem conhecer, ele colocou no frontispício dessa obra um título que por si só diz muita coisa para todos nós: o Livro dos Médiuns, ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Então eu lançaria aqui de cara uma pergunta para todos nós, trabalhadores espíritas, em especial trabalhadores das mediúnicas, dialogadores, ou evocadores, ou doutrinadores, como queiram chamar, e médiuns de apoio, como queiram dizer. Enfim, a pergunta é a seguinte: nós estamos sendo guiados por este livro? Porque este livro é o guia. Nós estamos nos deixando guiar por esta obra, ou estamos deixando nos guiar pelo senso comum? Ou estamos nos deixando nos guiar pelo... a gente sempre fez assim nessa casa aqui, então a gente sempre fez assim nessa casa aqui, então a gente vai continuar fazendo assim nessa casa aqui. Ou a gente está se deixando guiar por este ou aquele palestrante, por este ou aquele doutrinador, por este ou aquele dirigente. Nosso papel aqui não é subversivo. Pelo contrário, nosso papel aqui é voltar ao começo. Nosso papel aqui não é apresentar uma proposta nova. Não é a novidade, pelo contrário, é o que já está há muito tempo em nossas mãos. Então é importante a gente começar a entender esse pressuposto e nos perguntarmos: estamos dispostos a praticar, experimentar as sessões mediúnicas conforme o guia dos médiuns e evocadores? Porque se não for assim, amigos, vamos escrever outro livro. A proposta é contundente e a proposta é trabalhosa. Quem pensar que num grupo espírita que já tem 1000 atividades, passe, doutrinária, grupos de irradiação do pensamento, grupos de oração, quem pensar que uma casa espírita que é composta pelos serviços de trabalho social, caritativo, dos trabalhos de esclarecimento, quem pensar que uma mediúnica não dá trabalho, a mediúnica sozinha já vai ocupar muito tempo. E para a mediúnica sozinha, você já vai precisar de uma equipe com um número específico de pessoas. Mas vamos lá. Para a gente tentar harmonizar a visão, compreendendo que o Espiritismo é religião no sentido filosófico-moral, é filosofia no sentido especulativo da própria pesquisa e das perguntas que dirigimos aos espíritos e dos dilemas que aparecem dia após dia com a própria vida. Mas ele é ciência. Aí a pergunta é: onde está a ciência da casa espírita? Onde está sendo praticada a ciência filosófica da casa espírita?
já que a gente não tem propriamente um laboratório, pepita, tubo de ensaio, estruturas de mensuração nesse nível, já que a gente não tem, embora tenham sido criados aí alguns mensuradores na paranormalidade, na parapsicologia, mas já que a gente não tem, nosso instrumental é o médium, e por ser um instrumental subjetivo, dentro de uma fenomenologia, existe um campo da psicologia chamado fenomenologia, humanismo e existencialismo. No campo da fenomenologia, de homens como Russell, ele argumentava que é necessário analisar esse meio, a chamada percepção, tentar estabelecer que o mundo não está fora, nem eu estou fora do mundo, mas que o mundo está dentro de mim. Essa premissa filosófica do século XIX, especialmente do século XX, ela se aplica perfeitamente ao trabalho que Allan Kardec fez. Ele quis entender como é que os espíritos percebem a morte, como é que os espíritos percebem as coisas. Mas vejam quem é esse homem chamado Allan Kardec. Ele primeiro se deparou com mesas. A primeiríssima hipótese foi que aquilo tudo era uma alucinação. O problema é que a mesa quebrava. Uma mesa grande que era usada nos salões de Paris, de meia tonelada, ela simplesmente, muitas vezes, ela quebrava. Ela não só andava, porque muita gente no esforço de explicar isso, porque ninguém pode admitir espírito, né? A gente não pode admitir que a alma existe, então a gente tem que pelejar para explicar de qualquer jeito. E a explicação absurda é a alucinação coletiva. Você pegava uma multidão que estava por acaso nos salões de Paris, bebendo, numa festa, em comensais, com seus cúmplices, conversando, debatendo, de repente uma mesa mexe, gira, chega a soar som de tambor no interior da madeira. Mas como a gente tem que contestar tudo, aparece o médico dizendo que era o músculo estalante. E o músculo da pessoa estalava. E era isso que estava estalando. Mas o músculo estalante respondendo pergunta. E depois percebeu-se que o barulho da madeira vinha do interior da própria madeira. Depois a mesa batia um pé, uma vez para a letra A, batia duas vezes para a letra B. No interior da madeira também fazia o mesmo número de pancadas com alguém anotando aquele telégrafo mediúnico espiritual. E quando Allan Kardec se deparou com aquilo ali, quando ele chegou de verdade a ver uma mesa girando, já não era a mesona do Salão de Paris, que andaram colocando mulher, homem, mulher, homem, mulher, homem, mulher, homem, mulher, homem, para alternar as forças fluídicas. Vejam que desde muito o pessoal queria mistificar tudo. Como hoje em nosso movimento, a gente quer criar ritualística. Espiritismo não tem ritual. Espiritismo é avesso a ritual. Espiritismo segue Jesus. E Jesus não quer saber de ritual. Não respeita o dia de sábado, não lava as mãos antes de se alimentar, não respeitava o ritual, Jesus. E quando ele dizia para um leproso se apresentar lá na sinagoga, é porque se ele não fizesse isso, ele não poderia mais nem entrar na cidade, ele não poderia, porque era uma questão de lei, de legislação, não era nem de rito, de ritual. Jesus é um ser institucional, é um ser não ritualístico por excelência. E o Espiritismo é aquela religião da adoração em espírito e verdade. Mas as pessoas queriam imaginar que tinha que equilibrar a bateria. Então bota mulher e homem alternando, mulher e homem alternando. E tinha que tocar no dedo mindinho, porque tinha uma corrente fluídica circulando entre as pessoas. Kardec chega e vê que tudo aquilo era puerilidade. Kardec é o pesquisador que chega e diz: não há necessidade de tocar, não há necessidade de alternar os sexos.
Porque não é isso que move a mesa. Nem são todas as pessoas que estão emprestando magnetismo para fazer a mesa girar. Quando Kardec encontrou a mesa que ele encontrou foi uma mesinha de girardin, mesinha de centro, mesinha pequena, que uma médium chamada senhorita Planemesson usava. E a primeira comunicação que Kardec teve foi de Zéfiro. Depois ele entrou em contato com a mãe dele desencarnada. Foi quando ele começou a aparecer na cabeça dele a tese espírita. Porque a tese espírita não existia. Ou é o magnetismo das pessoas, porque antes dele, Marquês de Pseguirre, Cesare Lombroso, eles todos já estavam hipnotizando as pessoas. O hipnotismo estava na pauta. Jean-Pierre Janet usava o hipnotismo para curar histeria. O caso mais célebre que deu origem à psicanálise de Freud foi o caso de Ana O. Na verdade, o nome de uma mulher de origem judia chamada Berta. A verdade é que o hipnotismo era a tese de Allan Kardec. Alucinação, hipnotismo, está no capítulo 3º dessa obra. Eu acho engraçado hoje quando alguns parapsiquistas ou pseudo-parapsiquistas, como o nosso querido irmão Padre Quevedo quer colocar uma tese, é impressionante como, de novo, ele repete as mesmas coisas que Kardec já tinha dito na época. E Kardec dizia assim: tudo bem, você quer achar isso aí, mas me prove que é isso aí. Me prove que essa sua tese explica todos os fatos. Porque Kardec encontrou uma lei dos fluidos, e uma outra lei chamada lei da mediunidade. Ele não encontrou uma crença, ele estabeleceu um conjunto de princípios a partir de fatos. O Espiritismo não é uma doutrina de fé, não dessa fé convencional, cuja definição seria crer nas coisas que não se vê. Pelo contrário, o Espiritismo diz crer nas coisas que se vê. E porque se vê, se crê. Mas como se vê? Se vê mediante o olhar, o ouvir, o pegar? Não, se vê mediante o perceber da lógica, da coerência, da estrutura de pensamento, da análise, da aplicação dessas hipóteses que ele fez para o próprio fenômeno. A grande diferença da ciência espírita para qualquer outra ciência é que se eu quisesse testar a lei da gravidade com o celular, eu tenho que fazer isso, né? Mas você já imaginou se o celular dissesse assim: ei, eu não quero cair não. Não venha fazer isso não, porque eu não quero cair não. Eu não vou cair, vou ficar no ar. Essa é a diferença. Kardec esbarrou com vontades. Então ele não podia fazer que nem os positivistas, que queriam repetir qualquer experiência e repetiam a seu bel grado. Porque os espíritos diziam: não, eu não vou me comunicar. Não, o espírito tal que foi evocado não veio. Não, o espírito evocado não pode atender. Ele esbarrou em mentes desencarnadas, mentes extracorpóreas, chame do que quiser. Ele esbarrou nos espíritos. A diferença da metodologia de Kardec para as outras metodologias é que ele teve que adequar a metodologia ao fenômeno pesquisado, que tinha uma vontade própria, e o próprio fenômeno dizia: faça assim, faça assim, faça assim, que dá certo. Você cria pré-condições mediante a prece contrita, você cria pré-condições mediante o silêncio, você cria pré-condições mediante a intenção pura, você cria pré-condições mediante o sentimento na evocação. Sem isso você não dá condições para a manifestação. Se o evocador não estiver presente, também não tem força fluídica para chamar. O espírito não atende a qualquer um. Então ele foi começando a entender que aquele fenômeno era muito mais complexo. Foram as mesas que disseram: não somos mesas, somos os homens. E a primeira premissa, que é essencial para a gente poder se entender, para não haver choque entre nós não temos nenhum interesse aqui de convencer ninguém, porque o nosso anteparo é este livro aqui. É o que a gente segue. Kardec.
Quem quiser seguir Kardec estará em sintonia com o Espírito de verdade. Fica muito difícil estar em sintonia com o Espírito de verdade sem entrar em contato com os princípios que foram coordenados por esse tal Espírito de verdade. Vou nem discutir aqui quem é o Espírito de verdade, mas o fato é que era o guia de Kardec, e como guia de Kardec chegou a orientá-lo a tal ponto e em tal medida que chegou até a dizer: está errado o que você escreveu, reveja o texto. Está errado o que você escreveu, reveja o texto. Então a obra, o Livro dos Médiuns, é condição indispensável ao sucesso com o trabalho mediúnico. Mas volto a dizer, dá trabalho. Para quem quiser ter mediúnica na sua casa espírita, mediúnica autêntica, mediúnica segura, mediúnica assertiva, mediúnica que efetivamente trate dos casos de desobsessão, você vai ter que realmente se imbuir de um esforço para montar uma infraestrutura de companheiros, de trabalhadores, inclusive de pessoas que tenham perfil para analisar comunicações, para pesquisar comunicações e assim por diante. Kardec foi descobrindo que a mesinha de Girardin, tão pequena, podia ser reduzida a outros processos que ele foi descobrindo em outros grupos mediúnicos familiares, porque não tinha centro espírita, não funcionava dentro de casa mesmo. E aí apareceu a prancheta, onde Allan Kardec descobriu a chamada pneumatografia e descobriu a chamada escrita direta e escrita indireta. E descobriu também a prancheta de bico, a famosa prancheta de bico. Ela tinha seixos. Se alguém quiser fazer uma experiência e testar até hoje, funciona. Tinha um grupo de Minas Gerais que resolveu fazer isso. Óbvio que a gente sabe que os espíritos que se utilizam hoje desses mecanismos são sempre espíritos que estarão sendo comandados por espíritos superiores se o grupo for sério. O que determina a presença dos espíritos é o grupo. Se tiver um só no grupo dos 10 que tem outro interesse, desviado da retidão, da pesquisa, desviado do princípio sério, essa pessoa é a porta aberta ao mistificador, ao espírito enganador, ao espírito mentiroso. E como a gente sempre oscila nas nossas intenções, por falta de base, de estudo, de consciência, é sempre bom estar atento a sempre analisar todas as comunicações. Porque é preferível rejeitar 9 verdades do que aceitar uma única impostura, uma única mentira, uma única improbidade. Desse modo, nós precisamos reconhecer que houve uma evolução no mecanismo de comunicação dos espíritos, com os próprios espíritos dizendo: olha, a mesa é só um apêndice da mão do médium. Coloque uma pena na mão do médium, chamava pena na época. Coloque uma pena na mão do médium, que é possível dirigir o braço do médium. Obviamente, os espíritos estavam se referindo aos médiums que tinham variação de efeito físico e psicografia mecânica. Porque ninguém percebeu que o médium de psicografia mecânica, ele não é só de psicografia mecânica, ele também é de efeito físico, senão o braço não move nada. Tem que ter ali uma estrutura fluídica para mover o mecanismo do braço, porque já que ele não passa pela mente do médium na psicografia mecânica pura. Eu não estou me referindo à semimecânica, nem à intuitiva, nem à inspirativa. Então, desse modo, Kardec percebeu a psicografia e foi criando nomenclaturas. Não é assim que surge uma ciência? As ciências revelam fenômenos novos, e para fenômenos novos são necessárias palavras novas. E os espíritos sempre dizendo: desde que vocês se entendam. Então assim ele esbarrou em meninas extraordinárias, como as meninas Baudin e como a senhora Jafé, e inúmeros médiuns espalhados pela Europa. Uma curiosidade que o nosso irmão
Luciano Klein nos revelou, através da pesquisa aqui em Fortaleza, é que em 1854 já havia um comerciante chamado Correia Bezerra, Antônio Correia Bezerra, que já fazia reunião com mesa girante. 1854, para quem não sabe, é o mesmo ano que Kardec estava segurando aqui o bracinho da Amélie Baudet, mais velha do que ele, uns 10 anos, e ela, chegando perto do prédio da senhorita Plenemesson, disse assim: Rivaio, está me dando, eu estou sendo tomada por uma forte emoção. Talvez ela tivesse até uma mediunidade impressionável. E ele pegou e disse assim: não deixe que isso aconteça, porque a emoção dificulta a análise dos fatos. Precisamos ter em nosso movimento espírita a postura de Kardec, essa frieza de análise. Se acredita em qualquer coisa, determinados modismos entrarem em nosso movimento e determinadas pseudomediunidades se manifestam em nosso movimento por causa dessa crendice fácil na fenomenologia. Ninguém analisa, ninguém testa, ninguém verifica, ninguém compara. E aí estamos construindo uma doutrina de massa, mas ao mesmo tempo estamos construindo uma doutrina de alienados. E o Espiritismo, ele é contra qualquer forma de alienação, porque ele quer que o indivíduo seja livre, livre dessas amarras de crendice, livre de superstição. Quer pessoas que tenham autonomia de pensamento e de raciocínio e uma fé raciocinada. É isso que nós precisamos. Quero avisar a vocês que essas palestras e seminários incomodam a espiritualidade inferior. A espiritualidade inferior não quer mediúnica funcionando com efetividade. Eles querem circular pelas mediúnicas como mistificadores, enganando o que tratou, enganando o que ajudou, enganando que algo fez, enganando que se comunicou. Porque vocês dizem assim: não, ele está aí querendo se passar por Bezerra de Menezes. Esse parâmetro é fácil de encontrar. Basta ver como é que Bezerra se expressava, basta ver como é que o espírito se expressava. Mas se ele estivesse passando pelo próprio obsessor da pessoa, ele não for o obsessor. Se ele está desviando do assunto, se ele está desviando da tua caminhada, se ele está justificando com outro parâmetro, e você não vai aplicar o tratamento ideal para aquela pessoa, nem as leituras que ela precisa, porque é outra coisa. Atendimento fraterno precisa ser revisto. Na hora que você rever a mediúnica, gente, por isso que dá trabalho, por isso que tem resistência. Na hora que você rever a mediúnica, vai rever o temário da casa, vai rever a doutrinária da casa, vai rever o passe, vai rever todos os outros setores. Você não vai conseguir mais poder tratar como você vinha tratando. Por exemplo, eu sou atendente fraterno, e esse meu amigo aqui chega para mim só para poder me usar como escola psicológica dos problemas dele. Onde é que o Espiritismo está ajudando esta alma? Se ele não adquirir autonomia e fortaleza interior para enfrentar os próprios problemas, nós não fizemos nada, nós reproduzimos o passado de confessionário. Então, como é que a gente vai fazer um processo de ajuda ao outro se a gente não oferece ao outro mecanismos para ele mesmo se libertar? Ensinar o público. Ensinar o público a lidar com o obsidiado. Ensinar o público. Não é trabalhador, não. Nivelar todo mundo. Ensinar espiritismo para todo mundo. Somente assim a gente vai estar cumprindo a missão da doutrina espírita através de nós. O atendimento fraterno muda, sabe por quê? Porque o atendente é o meu feedback para saber se aquela mediúnica está dando certo. Eu coloquei a mediúnica para você. Será que deu certo? O atendente vai me dizer. Ele vai dar o feedback. Vai ter que ter uma comunicação estreita entre atendimento fraterno, setor de atendimento fraterno e mediúnica. Se não há isso, o atendente fica o presunçoso, que ele acha que ajudou você. A humildade vai por água abaixo. Ele se sente o pseudo-psicólogo da casa espírita. E aí são duas coisas completamente diferentes.
Psicólogo tem consultório, tem profissão e formação para isso. Atendente fraterno não tem formação para isso. Isso é inclusive um crime. Do mesmo jeito que a medicina, a prática ilegal da medicina é um crime, e não digo que o Arigó foi preso injustamente, ele foi preso justamente. E recebeu o indulto do JK. Juscelino Kubitschek foi lá e deu perdão a ele. Mas pela lei, artigo do Código Penal, é crime. Por isso que a FEB está orientando a gente, e está orientando assertivamente, para a gente tirar as palavras tratamento. Sabia? Para não confundir. Para não criar o pressuposto de promessa de cura para quem quer que seja. Porque mesmo a obsessão, ela pode estar enquadrada nas doenças de natureza psiquiátrica. Então o atendente fraterno, ele é um elemento essencial para essa mediúnica. Como é que Kardec fazia então, hein? Quando chegava obsidiado lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, como é que Kardec fazia? Para a pessoa se libertar da obsessão. Eu não vou responder agora não, porque esse menino aí tem o que dizer. Mas eu estou jogando logo a pergunta. Porque me interessa muito, a mim, Milton Souza, dirigente da Casa de Francisco, Lar de Clara, me interessa muito saber como é que Kardec fazia, porque eu quero fazer como ele fazia. Eu não quero fazer como eu penso, não. Eu não quero fazer como eu aprendi quando eu comecei na mediunidade, não. Eu quero aprender como ele testou, analisou, vislumbrou, ele percebeu mistificações. No livro dos médiuns, lá atrás, tem mensagens apócrifas. Eu não vou mentir para vocês. Tem uma mensagem que eu li, eu achei linda a mensagem. Eu achei a mensagem maravilhosa, que mensagem rica, que coisa interessante. Quando eu fui ver a nota de Kardec, essa mensagem não é do referido autor, no parágrafo tal tem uma probidade da seguinte maneira. Eu disse, vixe, mano, eu vou ter que estudar mais, porque esse homem aqui sabia das coisas. Sabia identificar. Então todo cuidado é pouco. Na obra No Invisível, Leon Denis, sabem quem é, não sabem? Intitulado No Apóstolo do Espiritismo, houve quem o intitulasse de o sucessor de Allan Kardec. Um homem autodidata, uma mente extraordinária, também era encarnação de celta. Deve ter tido convivência com o tal Allan Kardec, lá o celta Allan Kardec, dos druidas. Pois ele foi mistificado 8 anos por um espírito. Estes gigantes foram mistificados 8 anos. E nós? Precisamos nos apropriar das ferramentas, dos mecanismos. Kardec foi percebendo que quando o médium é interesseiro, um mistificador toma lugar, um espírito enganador toma lugar, ou espírito nenhum. Kardec percebeu o animismo. Ele poderia ter fundado a parapsicologia. Já pararam para pensar que Kardec poderia ter se desviado? Ele poderia ter fundado a parapsicologia, porque nos fenômenos mediúnicos ele notou a dupla vista. E a dupla vista é semelhante à clarividência. Ele podia. Kardec comprou uma briga com os médiuns que cobravam na Europa, nos Estados Unidos e na Inglaterra. Tem artigos contra Kardec, porque ele disse, dai de graça o que de graça recebeste. Porque ele evangelizou a mediunidade, porque ele moralizou a mediunidade, porque ele deu uma proposta ética para a mediunidade que não é boa nem má, mas foi criada para o bem. Mas ela em si, como mecanismo, é um mecanismo de comunicação, como um telefone, como um fax, como qualquer aparelho de comunicação. Mas ele vai dar uma finalidade útil. A mediunidade é coisa santa e deve ser praticada santamente, religiosamente. Quando ele falou isso, ele quis dizer o seguinte: meu amigo, você está lidando com algo muito sério. Você será cobrado no mundo espiritual. Se você falhar com a mediunidade, você tem que praticá-la com toda a retidão do mundo.
Você tem que ter responsabilidade com a mediunidade. E ter responsabilidade com a mediunidade, queridos dirigentes, médiuns, evocadores, dirigentes de reuniões mediúnicas aqui presentes, é zelar por essa mediunidade com responsabilidade. Ter responsabilidade e amar essa doutrina é ler, estudar profundamente essa obra e aplicar. Porque a gente lê e estuda superficialmente e não aplica. Eu estou falando de todos nós. Eu não estou colocando a carapuça em ninguém. Eu estou falando de todos nós, dessa nossa cultura brasileira, dessa nossa cultura incrustada brasileira que é superficial. É tão bom para estudar concurso, vestibular, é tão bom para estudar tantas outras coisas, é tão bom para ser honoris causa de faculdade, de universidade, disso ou daquilo. Como no caso de você terminar uma faculdade e você for unanimidade na banca, tirou 10. É tão competente para isso, mas tão incompetente para a doutrina espírita. Eu volto a dizer para vocês o seguinte: se você levou 4 anos e meio, 5 anos para a medicina, para o espiritismo, meu amigo, você vai levar a encarnação inteira para tentar entender, porque na verdade é um conjunto de ciências aqui. Eu tenho psicologia, eu tenho antropologia, eu tenho psicanálise, eu tenho psiquiatria, eu tenho correlação com todas as ciências, desde a história, a filosofia. Todos os estudos que você possa imaginar da parapsicologia também estão vazados nessa obra. Entender a trajetória do porquê que Allan Kardec aparece, porquê que ele elaborou todo esse construto científico e porquê que ele chamou de guia, foi talvez porque ele tivesse, de alguma forma, sido orientado pelos espíritos quanto aos descaminhos que no futuro os homens poderiam produzir em relação à obra espírita, em relação à mediunidade, em relação às reuniões mediúnicas. Então eu encerro aqui essa minha parte dizendo para vocês o seguinte: sem nenhuma presunção, sem nenhum desrespeito pelos nossos irmãos que implementaram nossas mediúnicas antigamente públicas, pessoas que eu respeito demais porque fiz escola com elas, mas eu quero dizer para vocês, nós que viemos hoje para esse seminário, nós estamos atendendo um chamamento espiritual, porque há muitos espíritos que não estão sendo atendidos a contento nas mediúnicas, há muitos quadros obsessivos que não estão chegando em nossas casas, e há muitas casas que estão esvaziadas de público, exatamente porque se perderam dos seus caminhos em relação às tarefas mediúnicas. Porque quando uma mediúnica funciona bem numa casa espírita, é impressionante. Os próprios espíritos se tornam divulgadores daquela casa espírita. Eles inspiram familiares a levarem na lá. Eles inspiram pessoas a levarem na lá. Do mesmo jeito que muitas pessoas são atraídas, porque são inspiradas pelos espíritos a buscarem conhecimento espiritual em determinados redutos religiosos. Nós precisamos acordar urgentemente para esse processo de desvio que estamos começando a viver. Isso é um processo histórico que é comum ao ser humano, mas que nós precisamos evitar diante de uma doutrina que não tem misticismos, que é muito clara, mas mesmo assim ela tem esbarrado na nossa percepção viciada de religiosismo, de mediunismo e de pouco entendimento do que seja Deus e os espíritos em nossas vidas. Em 2015, ao assumir essa casa, esse moço foi chamado aqui para fazer um seminário. E já naquela época ele me dizia com muita propriedade: Serginho, quando uma casa é séria, quando uma casa se propõe a trabalhar e a estudar com Jesus e Kardec, tudo muda. O clima espiritual da casa muda. Então, quando ele me disse isso, eu já tinha uma grande preocupação, já naquela época, de como é que eu iria desempenhar a tarefa, juntamente com as pessoas que compõem a diretoria atual, que é a mesma de 2015, de conduzir essa casa de maneira diferente. E hoje, testemunho diante de você, as coisas mudaram. Porque a seriedade imperou, o propósito era firme, e algumas pessoas estão chegando, graças ao bom Deus, como você mesmo disse,
fazendo essa divulgação. Hoje nós temos um grupo de estudos comprometido com algumas pessoas, somos em torno de 16, varia 16, 15, 14, mas estão lá firmes estudando. Eu não quero tomar o tempo do nosso irmão Cícero, porque ele vai ter agora que discorrer sobre posturas científicas de Kardec. E logo em seguida, Sociedade de Estudos Espíritas, Paris. Aí a gente dá uma pausa, toma um cafezinho, Newton vem novamente, arremata outro tema e logo em seguida faremos uma mesa de debates. Meu querido, com você. Amigos, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Acho que sim. Posso alguém me ajudar? Não, então, uma alegria imensa estar aqui, uma alegria imensa estar com o Newton. Eu digo sempre quando ele me convida para ir, a equipe, o grupo, né, a coordenação da Casa de Francisco, do Lar de Clara, me convida para ir, eu vou sem medo, porque eu sei que é um dos poucos lugares que eu posso ir para falar sobre Allan Kardec. Em alguns lugares a gente não pode falar tudo, porque a gente assusta e as pessoas daqui a pouco pensam que está querendo botar fogo nos grupos, querendo acabar o grupo, ou assumir uma postura de que está errado isso ou aquilo, como se nós fôssemos o dono da verdade. O Newton falou, está na obra, discutir com a obra, qualquer pessoa que me citar um autor e pergunta, mas em Kardec não tem, eu fico com Kardec. Pode ser quem for, eu fico com Kardec. Em Espiritismo, em ética e moral, Jesus, né? Assim, a nossa moral é a moral cristã. Mas eu acho, tá, Anderson, queria fazer assim, não estou com o meu iPad ali, não está com caneta, eu poderia parar a palestra e fazer comentários sobre as questões que o Newton levantou. Porque de cada frase nós poderíamos fazer várias reflexões profundas e sérias. O desvio que nós fizemos do Espiritismo, já que o próprio Kardec avisou, quando falou que haveria um período religioso, é sério. É sério. O que nós vamos perceber hoje é um completo desvirtuamento do Espiritismo, uma transformação em religião no pior sentido. Porque a religião, no aspecto, como o Newton falou, no aspecto ético que nos liga a Deus, isso é maravilhoso. Mas no sentido da crença na autoridade constituída, em hierarquização, em nós pensarmos que há pessoas que são, dentro de grupos, melhores do que outra, de nós termos feito o fenômeno mais comum, o aspecto mais comum em mediunidade, o escolho que todos os médiuns passam, é obsessão. E hoje a gente usa isso como adjetivação para diminuir o companheiro. Você olha para a pessoa e diz, fulano está obsediado, como forma de diminuí-lo. Se você sabe que fulano está obsediado, ajude-o. Mas ele agora é um elemento ruim do grupo. Ele pode não querer ajuda, aí sim a gente vai ter que assumir uma postura como Erasto propõe. Mas se tem uma pessoa que passa por um processo obsessivo, você não vai conversar com ele. Mas aí a gente assume outra postura, que é uma postura, não, nós vamos ser caridoso e vamos deixar a pessoa no grupo. Mas não fala, pensa, critica a pessoa durante a reunião. E olha, esse aspecto que pouca gente fala. As pessoas só imaginam mistificação. Isso que o Newton falou, todos que estiverem aqui, levem para casa e reflitam. A gente associa mistificação, a gente tem muita preocupação assim, olha, naquela casa espírita tal, está se comunicando bezerras de belezas. Vamos usar o mesmo exemplo que ele falou. E a gente diz logo, mistificação. Mas isso que ele falou hoje, pensem, reflitam, guardem. Nós podemos estar sendo mistificados pelos espíritos imperfeitos, se fazendo de obsessor, chorando, criando historietas, verdadeiros atores do mundo dos espíritos,
tomando as reuniões e a gente sai de lá com a ilusão de que fez alguma coisa. Isso é mistificação. E a gente não se atenta. Mas aí foi um monte de problema que ele levantou, que depois a gente vai ter uma meia hora para debater em conjunto. Eu quero fazer umas perguntas, eu aproveitar as provocações que provavelmente vai vir de vocês, mas só essa já daria um seminário inteiro. Porque eu poderia relatar vários problemas que o Centro Espírita André Luiz recebeu desse tipo de situação. De estarmos sendo enganados, não por ninguém que vem dar conselhos, era sendo enganado por espíritos que fingiam sofrer. E até a gente convencer ao médium, ao grupo mediúnico, que aquilo ali não era um espírito que sofre, até ele entender que há uma diferença entre um espírito sofredor e um espírito endurecido, há uma diferença entre o espírito sofredor e o mistificador, porque a gente, como a gente não fugiu das palavras, a gente atribui assim: o espírito é renitente no mal, ele é o que o Kardec chama, Kardec divide, só para a gente entender, ele cria uma categoria apenas para nós, para facilitar o nosso entendimento, que está aí no Evangelho segundo o Espiritismo, chamado inimigos do Espiritismo. Esses são espíritos que são renitentes no mal, inteligentes alguns, que querem destruir os grupos. Esses que o Milton falou que estão profundamente incomodados com seminários, com mediúnicas que se organizam, com exceções sérias. Esses espíritos, quando se comunicam, vêm, nós vamos destruir vocês, vamos acabar com tudo, sabem muito bem quem somos nós, jogam muito bem com as nossas posturas, então ele vai e se comunica. Quando termina, aí todo mundo diz assim, ó, é um espírito sofredor. Não é, não. Você pode usar o termo por elasticidade, que ele é sofredor, por conta que está distante da lei de Deus. Todo aquele que se distancia da lei de Deus sofre, mas o tratamento dele não é o modo como você vai tratamento dirigir-se. O modo como tem que lidar com um espírito desse não é o modo como um espírito sofredor, que é aquele que vem pedir ajuda sincera. É uma postura, a outra é totalmente diferente. Só basta ler na Revista Espírita o modo como o Kardec trata um espírito chamado o Antigo Carreteiro. Totalmente diferente. A gente já se toma de uma compaixão e se ilude, ele vai ficar nos enrolando, tomando as reuniões. Isso é sério. Sermos mistificados pelos obsessores, assim, falsos obsessores. Tomando as reuniões, olha, e só isso já daria para a gente pensar. Mas eu estou encarregado de falar dois assuntos. Primeiro é a postura científica de Allan Kardec. O Newton citou o livro dos médiuns, e como a gente está pensando, refletindo, lembrando, estudando a Gênese, eu peguei um trecho do Caráter da Revelação Espírita para a gente fazer uma reflexão sobre qual era a postura de Kardec. Porque em vários momentos ele faz essa reflexão. Por que eu peguei a Gênese? Porque como a Gênese é a última das grandes obras onde o corpo doutrinário é construído, né? Das 5 grandes obras, aí você coloca o que é o Espiritismo também, e você tem o corpo doutrinário. A revista, os opúsculos, que são fundamentais, ele tem um caráter mais da variedade, da experiência do dia a dia. E só conhece Kardec quem lê Revista Espírita. Quem não leu não vai conhecer o dia a dia, não sabe como é que se faz. Não dá. Tem que ler a Revista Espírita. Mas eu peguei onde a teoria está dada. Nesse ponto aqui, acho que teve uma adequação aqui. Deve ser, veio. Mas eu posso pegar aqui na Gênese. Pronto. Como meio de elaboração, o Espiritismo procede exatamente da mesma forma que as ciências positivas, aplicando o método experimental. Fatos novos se apresentam que não podem ser explicados pelas leis conhecidas. Ele os observa, compara, analisa e, remontando dos efeitos às causas, chega a leis que os regem. Depois deduz-lhe as consequências e busca as aplicações úteis. Vou tentar ficar aqui para fugir um pouco mais da microfonia. Vamos pensar isso aqui. Olha as questões. Eu vou ter que dialogar com o que o Milton falou.
Quando a gente pensa em ciência espírita, há uma ilusão de que ciência é apenas laboratorial. Vamos ver se melhor. A gente tem essa ilusão de que apenas a ciência é laboratorial. Não é. A ciência espírita tem uma outra forma de trabalhar. Veja, ele propõe que a mesma do método experimental, que hoje a gente já tem até alguns questionamentos sobre o método experimental. O Kardec associa o médium à mesma função do microscópio e a mesma função do telescópio. Aí estávamos numa mediúnica, eu lembro desse texto na reunião, aí um dos participantes perguntou assim: se a gente comparar o século XIX, o microscópio evoluiu muito. Nós estamos percebendo com o microscópio eletrônico um mundo infinitamente menor, que o Kardec nem imaginava que a gente chegaria nessa essência tão em profundidade na essência da matéria. O telescópio também já foi, assim, já está vendo muito mais longe. Aí o amigo perguntou, né, o participante da reunião perguntou assim: por que é que o médium, que seria o microscópio, o telescópio do espírito, por que ele não progrediu da mesma forma? Aí o espírito respondeu: porque é um instrumento com vontade. O nosso progresso como médium vai depender da nossa vontade, de querer nos aperfeiçoar. O telescópio e o microscópio, eles não se aperfeiçoam sozinhos. Eles não se aperfeiçoam sozinhos. Eles vão precisar que o homem o aperfeiçoe e pesquise. O médium é que precisa se aperfeiçoar. Vai depender dele a vontade de se aperfeiçoar. Então você monta um grupo, mas se o médium não tem a vontade de querer mudar, ele vai ser mistificado. É muito comum, não sei se foi bem isso que o Newton falou, mas é muito comum que o Kardec fala isso, a gente perceber mediunidades muito boas no período, elas aparecem, aquele médium com potencial, de repente ele fica estagnado, e de repente depois some, cai, desaparece. E aí todo mundo vai procurar aquela desculpa que tem, desculpa não, as razões para quando a mediunidade, a suspensão da mediunidade. Só que quando a gente lê aqueles dois aspectos que estão lá, que o Kardec trata, não bate no caso. São questões que a pessoa tem que perguntar: peraí, o que está acontecendo? Será que eu não ouvi os conselhos que estão me sendo dados? Será que eu comecei a colocar muito para os outros e para mim nada? Será que eu comecei a pensar que eu não tenho o meu papel aqui? Nada disso que vem é para mim? Será que eu estou pegando as reuniões mediúnicas e fazendo para os outros? Qual é o meu aprendizado? No que eu estou melhorando? Aí você vai ver, os bons espíritos não se comunicam, as boas comunicações não vêm, e o que é que surge nos grupos? A discórdia, médium brigando, inveja, vaidade. A pessoa tem alguns, eu digo assim, o Kardec tem um médium que ele não conseguiu catalogar. Eu sempre digo: olha, eu vou conversar com o Kardec, eu faz um adendo aí, porque tem um médium que você não colocou aí no quadro sinótico. É o médium de calçada. Ele só fala depois que a reunião se fechou lá fora. Ele comenta tudo. Ele fala tudo fora. Agora o médium de calçada está no WhatsApp também, né? Ele já está se aperfeiçoando, ele vai lá fora e comenta, manda comentário para os outros. Duvida, gente, você duvidar da comunicação de um médium durante o processo é criminoso. Ajude-o, tente-o, faça prece, faça oração por ele, ajude. Depois você analisa, mas a pessoa começou a falar, você já duvida. Não é ele. Você não está ajudando. Você não está ajudando. Se for, você está fortalecendo ao espírito. Ore. Mas aí você já usa assim a desconfiança. Como nós podemos ter uma mediunidade séria com pessoas que desconfiam uns dos outros? E aí, São Vicente coloca no livro dos médiuns que é necessário o grupo espírita, para funcionar, precisa de união. Um grupo não unido
Não tem reuniões mediúnicas sérias. Tem que ser unido. Sabe como foi que a gente transformou isso? Temos que fazer um encontro anual do grupo. A gente tem que sair todo mundo junto. Depois tem que ir para a pizzaria. Tem que se visitar. Não é isso que ele está falando. É união de princípios, de propósitos. Você pode estar grudado numa pessoa, estar junto o tempo inteiro e não acreditar nela. Você pode acreditar nela para outras coisas, mas na hora que vem nas reuniões mediúnicas, na hora que vem uma comunicação, se vier uma comunicação dando um aconselhamento, um alerta para o grupo, você diz: isso aí não é espiritual, é ele querendo fazer isso. A gente confundiu as coisas. Por quê? Porque a gente está transformando o espiritismo em outra coisa. Aí está todo mundo junto, com fraternização, está todo mundo lá, mas no local onde a união sincera, comunhão de pensamentos. Quando você lembra que o Kardec fala, ele chama de comunhão de pensamento, a gente pode lembrar que dá a palavra vida. Vida da comunhão de pensamento, porque Kardec disse que comunhão de pensamento é vontade, intenção, desejo e aspiração. Se não tiver esses 4 coisas no grupo, esses 4 aspectos não tiverem reunidos, todos em torno disso, tem que ter a mesma vontade, a mesma intenção, o mesmo desejo, a mesma aspiração. Pode ter opiniões diferentes, mas a busca da verdade não pode faltar. O interesse em ajudar ao outro, servir, o aprendizado, que em primeiro lugar não pode faltar. A gente precisa disso, senão não funciona. Então ele fala que a gente tem que tratar do mesmo jeito. Eles observam, comparam, analisam. Olha o que o Milton falou. Uma reunião mediúnica séria, ele modifica todos os aspectos da casa. Começa do atendimento fraterno. Eu tenho que repetir o que ele disse, porque eu não posso me calar em momentos como esse. Que o atendente fraterno se transformou no guia espiritual das casas. Desculpa se tem atendentes fraternos aqui, mas tem pessoas que têm preferências. Eu quero ser atendido por fulano, porque ele me dá um conselho. Quem diz alguém, se alguém tem uma obsessão ou não, é o atendente fraterno. E eu pergunto: você é médium? O atendente fraterno diz: não, não sou médium, mas você consegue saber se uma pessoa é obsediada ou não? Ele diz: consigo. Eu como? Porque eu já recebi. Lá no André Luiz, assim, a gente recebia um correio, alguém de muita boa vontade. Uma pessoa, assim, eu sei que a pessoa tinha uma boa vontade, mas era mistificado. Ele mandava uma cartinha, uns jornaizinhos para a gente distribuir no grupo. Eu acho que a gente recebia umas 10 a 15 unidades. Eu sempre que chegava dizia, porque o que acontecia? Ia para a secretaria da casa, recepção, o pessoal espírita, aí tinha lá Fé, Esperança e Caridade, Jesus, Kardec e Chico, embaixo. Quando você viu isso, nem leia, Jesus, Kardec e Chico, está aqui, vamos distribuir, porque estamos recebendo uma coisa boa. Aí eu comecei a pegar, disse: deixa eu ver isso aqui, deixa eu dar uma olhada. Nunca mais a gente entregou. Eu comecei a mandar carta para o cara não mandar mais. Pedi a ele assim: olha, porque a gente não está mais distribuindo. Para que pelo menos não mandasse para a gente, deve continuar mandando para outros lugares. Mas eu vi lá como detectar uma obsessão. Eram 10 itens de como detectar uma obsessão. Tinha um item que eu quase caí para trás. Quer dizer, eu caí para trás em todos, mas o 10º foi demais. Sabe como você descobre se uma pessoa tem uma tendência obsessiva? Se ela tiver cortina em casa. Cortina. Se tiver cortina na sua casa, é porque criou sombras. Criando sombras, os espíritos estão lá. Olha só, veja, aí você vai entregar para um público que não está preparado esse tipo de informação, entre outras inúmeras que se colocou, que se criou isso, e você vai deixar esse tipo de informação passar. Mas aí o atendente fraterno decide quem é que tem obsessão ou não. Então, para que tem mediúnica, gente? Para que tem mediúnica? Deixa só atendimento fraterno. Acabou. Deixa, só isso. Não, você tem que dialogar internamente, reuniões mediúnicas.
e atendimento fraterno. Se não for assim, não vai dar certo. Porque pela observação. Porque quando a reunião mediúnica acontece, olha o que o Kardec fala, o método da observação. Quando a reunião mediúnica acontece, você tem que saber o nome da pessoa está vinculado àquele grupo, está fazendo um trabalho, um tratamento, o que seja que nome dá. Você vai lá e confere depois se a pessoa está melhor. A pessoa tem direito de saber o que foi dito dela. Porque algumas pessoas já me disseram, olha, mas a pessoa não está preparada para saber se tem um espírito perto dela, que é obsedido. A pessoa não está preparada de ver, então para que é que ela veio para um centro espírita? Porque se eu vou para um centro espírita, eu já parto do pressuposto que há uma possibilidade de ser um espírito. Mas eu não posso dizer que a pessoa é como não dizer, eu sempre brinco isso, eu já ouvi as pessoas dizendo, você não pode dizer de cara para o espírito que ele está morto. Eu digo, por quê? Porque ele infarta e morre se souber. O que vai acontecer com ele? Você tem que tirá-lo do estado de perturbação. Aí você fica, olha, aconteceu alguma coisa com você, mas não diz o que é. Você tem que esclarecer ao espírito. O pessoal não fala. Mas observe, você está fazendo reuniões mediúnicas. São reuniões mediúnicas das pessoas que estão passando no atendimento fraterno. Dr. Demer fala, acho que em janeiro de 1968, ele dá um conselho ao Kardec, e o Kardec diz assim, daqui para frente, nós só usaremos essa orientação, que é a reunião mediúnica só poderá participar da reunião mediúnica se for uma pessoa conhecida, indicada por alguém para ser assistido, né? Indicado por alguém que ele conheça, que você saiba qual é a intenção da pessoa. Por quê? Porque foi uma senhora lá, em janeiro de 69, né? Janeiro de 69, na Revista Espírita. Foi uma senhora lá que tinha certeza que estava obsediada. Aí a orientação, pensa para que ela se afaste o mais possível das comunicações espíritas. Ela não tem obsessão. Ela criou essa ideia para se desculpa, para dar desculpa de que estava com uma obsessão. Ela criou essa qual foi o termo que você usou, Milton? Esse apoio, essa ilusão, porque é uma justificativa, né, que você facilita a vida da gente, imaginar não que as desgraças que eu estou passando é por conta de uma obsessão, um obsessor que está fazendo isso aí, diz que ela se abstenha de participar das reuniões. Não é interessante para ela. Aí como é que a regra? Você primeiro, já entrando até na metodologia, aceitando a provocação do Milton, primeiro, antes de aceitar qualquer caso, a gente deveria levar os grupos, levar a sua reunião mediúnica e perguntar, esse caso é uma influência espiritual? É uma obsessão? É necessário que a pessoa participe da reunião? Ela pode receber apenas os resultados? Como nós devemos proceder? Aí você tem que ouvir os guias da casa, os guias do grupo, para que o grupo oriente como proceder com aquela pessoa. Mas tem que ser a voz dos espíritos. Mas isso é fácil? Não. Por quê? Porque você vai precisar analisar a comunicação recebida, analisar o desenvolvimento dos médios, que tipo de médio eu tenho, toda a circunstância. Então não é tão simples assim. É só levar para a reunião e perguntar? Não, dá trabalho. Vai ter que ter um grupo estudando o livro dos médios, esse grupo tem que ir se preparando e recebendo casos pequenos. É um processo. Mas tem que observar. Passe. Olha a questão do passe. Talvez aqui fora o lar de Clara, a casa francisca, a sociedade do lar de Clara, talvez a maior parte dos grupos aqui sejam pequenos. Eu não sei. Dos que eu conheço assim, de vista, são grupos pequenos, de pequeno porte. São os grupos ideais para a gente implantar. Coisas simples, gente. Observar as pessoas que estão tomando passe. Anota o nome de todo mundo que está tomando passe. E vai vendo, fazendo tabelinha simples. Ó. Essa pessoa tomou quantos passes no período de um mês? Pergunta depois a ela, por que ela está continuando tomando passe? Ela se sente bem? Se quiser ser mais estudioso ainda, anota o nome de quem aplicou o passe naquela pessoa. E
começa a comparar se quando muda de semana e ela mudou de passo, se houve alguma mudança. Aí a pessoa vai dizer assim, mas e se a pessoa tomou um passo com alguém e ficou ruim? Porque pode ocorrer. Mas isso não é, digamos assim, o fim do mundo. Existe uma coisa chamada simpatia fluídica. Tem pessoas que se identificam fluidicamente melhor com um passe de uma pessoa do que de outra. Só que a gente transforma isso em simpatia moral. Você pensa que é uma questão moral, não é uma questão fluídica. Então é observar, olha, aquela pessoa tomou um passo com aquela, estava doente, porque tal, para nós todo mundo virou apenas nomenclatura, né, passista. Mas talvez uma pessoa tenha um passe mais adequado para doenças mais graves, doenças físicas. Outro pode ser apenas para questões mais psicológicas. Então, se você observa, você consegue fazer um cruzamento de dados e dizer, essa pessoa X, quando aplica passe em doenças, aquela pessoa que está sentindo-se melhor. É observar sem a emoção. É apenas adequar os elementos do jogo, os elementos da pesquisa. Olha, isso aqui é melhor. Então vamos utilizar isso aqui. Não teria nenhum problema se a gente tivesse intenção em ajudar aquele que nos busca. Agora, se eu tenho intenção pessoal, se o interesse é pessoal, eu vou cair, né? No chão, assim, porque o meu passe não faz tão bem. Aí o orgulho não vai deixar. Eu vou me sentir ofendido. Se tivermos em grupos pequenos, isso é perfeito. Agora, quando você tem uma casa com uma estrutura muito grande, muitas pessoas, aí já é complicado. Mas num grupo pequeno, que aplica por noite, assim, 10, 15 passes, tem que feito uma pesquisa simples, que dá para fazer básico, bem simples. Observar os dados, coletar, analisar. Somente isso. Não estabeleceu nenhuma teoria preconcebida. Assim, não apresentou como hipótese a existência e a intervenção dos espíritos, nem o perispírito, nem a reencarnação, nem qualquer dos princípios da doutrina. Concluiu pela existência dos espíritos, quando essa existência ressaltou, evidente da observação dos fatos, procedendo de igual maneira quanto a outros princípios. Não devemos aceitar que os espíritos falam só porque são espíritos. Temos que ter muito cuidado com isso. Não é porque o espírito está dizendo que é uma verdade. Observe os fatos, analise. Não dá, é inacreditável a gente pensar hoje, no século, no terceiro milênio, no século XXI, que as nossas reuniões espíritas não estejam sendo gravadas. É inacreditável que as comunicações não sejam transcritas. Lá no Centro Espírita André Luiz, o médium é responsável por transcrever as comunicações. Ele é responsável. Está aqui. Nós temos duas pessoas que não têm, digamos assim, jogo, não é muito hábil com ferramentas tecnológicas, não tem jogo de seguro com as ferramentas tecnológicas. Mas quando a gente colocou todos terão que transcrever, todo mundo diz, não, mas eu não sei mexer em computador, não sei nada. Aí eu perguntava, mas você tem o WhatsApp, não tem? Não, eu tenho. Então sabe digitar, né? Vai demorar, vai, mas é sua responsabilidade. O médium, ele é responsável pelo que recebe. Não é só passar pronto, cair, vocês que seguirem, não. Leia, digite, elas têm que ser gravadas, a gente tem que fazer assim, para ser mais sério ainda, a pessoa lê a comunicação, grava, depois vai e digita. Por quê? Porque já aconteceu, antes que eu não lia, não gravava, primeiro a gente grava a leitura para guardar, né? Depois a gente levava para digitar, o que era que acontecia? A pessoa dava bobeira ali, aí vinha o cachorro, não vinha a comunicação, o cachorro já comeu uma comunicação, às vezes que deixou ali, o cachorro aquele se destrói tudo. Às vezes o menino via um monte de papel assim, ainda está bom aqui para pintar. Aí pintava a comunicação por cima, né? Eu lembro, né? Essa situação, pintando as comunicações por cima. Não, olha, você tem que digitar. E agora, seguindo o que está escrito no livro dos médiuns, o médium experimentado é aquele que
reconhece pelos menores sinais a influência do Espírito. Então ele tem que tentar saber a natureza do Espírito. É ele que tem que saber. Então a gente colocou várias regras para o aprimoramento do grupo, todas porque tem lá o Kardec coloca. Passa mais um pouquinho. Não foram os fatos que vieram a posteriori confirmar a teoria. A teoria é que veio subsequentemente explicar e resumir os fatos. É, pois, rigorosamente exato dizer que o Espiritismo é uma ciência de observação e não produto da imaginação. Meu Deus do céu, ele transformou o Espiritismo no produto da imaginação. A ciência de observação acabou. Gente, a ciência de observação, porque todos nós podemos fazer. O Espírito de Verdade, quando construiu esse corpo teórico junto com Kardec, ele nos deixou um programa de pesquisa que todos nós podemos aplicar. Se ele tivesse nos colocado algo, nos dado algo que, não, isso é muito difícil de aplicar, eu não vou conseguir, não seria o Consolador prometido. É porque todos nós podemos aplicar. É possível todos os grupos fazerem o mesmo modelo do Livro dos Médiuns. Esqueçam uma falácia que os maus espíritos espalharam, que é de dizer, e aqui eu entro na segunda metade da minha fala, né, certo? Uma falácia que inventaram que os espíritos, os médiuns da época de Kardec eram melhores, eram preparados. Esqueçam, isso é mentira. Isso foi os espíritos maus, inimigos do Espiritismo, que espalharam esse tipo de coisa. Para quê? Para todo mundo criar aquela saída moral elevadíssima. Você não funciona. Você não pode. Só um exemplo. Eu poderia dar vários exemplos, mas eu queria contar um dos médiuns da Sociedade Espírita de Paris. E eu falo isso com um amor profundo que eu tenho a esse médium. Um amor profundo que eu tenho a esse médium. Respeito. Porque o Livro dos Médiuns, quase todo é comentado através de um espírito que era guia desse médium, que era Erasto. Ele era guia, ele era o médium de Erasto. Vocês sabem a presença robusta de Erasto depois do Livro dos Médiuns, na Revista Espírita, do Livro dos Médiuns, no Evangelho segundo o Espiritismo. Você vai ter ainda, ele comenta algumas comunicações em O Céu e o Inferno, sem contar no dia a dia. Esse médium era vice-presidente da Sociedade de Paris. Ele era frequentador da intimidade de Allan Kardec. E ele se suicidou. Tinha as mesmas dificuldades que todos nós temos. O Senhor também suicidou-se. Afastou-se de Kardec. Ele começou a ter uma postura. Aqui já vai entrar no segundo momento, onde eu vou falar das reuniões, de como eram as reuniões da sociedade. Ele se afastou por um posicionamento. Ele foi, a tese, tem uns amigos que defendem outra tese. A minha tese é que ele foi com muita sede ao ponte. Ele foi ousado demais e não percebeu que aquela ousadia não era mais o seu guia que ele estava inspirando. Então Kardec tem uma passagenzinha que Kardec vai dizer assim: alguns acham que eu ando lento demais, outros acham que eu ando apressado demais, rápido demais. Como eles não entram em acordo, eu continuo andando nos meus passos. Nem vou lento demais, como diz, nem sabe como meu passo. Se ele tivesse um acordo, tudo bem. Eles não entram em acordo. Se o Bebel ele tinha o desejo, por exemplo, de transformar a revista num jornal mensal, uma revista semanal, ele lança um jornal, o L'Avenir. Depois, ainda no primeiro momento eles estão juntos. No primeiro momento eles estão juntos. O Kardec elogia, o L'Avenir pega outras. Olha como a gente tem que ter muito cuidado
cuidado com isso. A gente assiste palestras espíritas, entende o espiritismo e diz assim, eu nunca me suicidarei. Tenham cuidado, porque a gente não pode dizer isso, a gente não sabe o que a vida nos reserva, se a gente vai ter força de passar por todas as provas. O Dambel fez um texto que está na Revista Espírita, quando saiu no jornal, o texto da Revista Espírita é um falso caso de suicídio atribuído ao Espiritismo. Olha depois para mim que eu pode passar a data, né? Falso caso de suicídio atribuído ao Espiritismo. Dambel vai lá, investiga e mostra que ele, como jornalista, vai lá e mostra. Não, ele não se suicidou pelo Espiritismo, ele mostra as características da pessoa, não tinha nada a ver com o Espiritismo, ele diz, pelo contrário, o Espiritismo nos tira do suicídio. E aí ele mostra por quê. Você diz, essa pessoa nunca se suicidará. Suicidou-se. Foi primeiro pela essa postura, ele começou a ter uma postura, digamos assim, tem um espírito chamado Georges. O espírito Georges dá uma comunicação dupla. No mesmo dia ele dá duas comunicações. 1, 2. O Kardec observa, a comunicação 2 é muito boa, publica na revista, não publica a comunicação 1. Porque sabe o que era que a publicação 1 dizia? Que o movimento espírita da França estava se perdendo, que tinha cidade que estava isso, aquilo outro, criava um clima de guerra. Kardec, isso aqui eu não vou publicar na revista não. Tirou, publicou só o 2. Dambel vai e publica as duas no jornal. O que é que aconteceu? A polêmica se generalizou, a confusão, uma briga generalizada. O que era que o Dambel achava que o Kardec ia fazer? Tomar partido por ele. Kardec disse, você errou, não era para ter feito isso. E aí ele se afasta de Kardec, vai se afastando. O jornal entra, porque o jornal dá trabalho, né? Assim é uma despesa. Aumentou muito as despesas, ele teve uma crise financeira terrível e aos 35 anos se suicida, enforcado pela gravata do guarda-roupa de casa. O que foi? Os jornais falaram, o Espiritismo leva ao suicídio. Pegaram, olha, o vice-presidente da Sociedade de Paris, que já não era mais ele, porque tinha se afastado, mas colocaram vice-presidente da Sociedade Espírita de Paris, se suicida. Sabe o que foi que os espíritos nos disseram? O que os espíritos maus querem fazer conosco? Ele diz assim, eles querem provar que o espiritismo, através dos espíritas, não faz o bem que ele propõe. Quando nós não utilizamos a ferramenta, quando o espírita cai por invigilância, por se afastar das obras, os espíritos estão mostrando para os outros, está vendo esse espiritismo que vocês pregam, o que é que ele faz? Não tem força. Eles querem, os espíritos nós querem que o espiritismo, que os espíritas neguem o próprio espiritismo. Porque a ciência eles não conseguem atacar. Desmoralizar. Eles não querem, o corpo doutrinário não querem, eles não conseguem derrubar o corpo doutrinário. Porque o corpo doutrinário é obra do Espírito de Verdade, é presidido pelo Espírito de Verdade. Eles não conseguem, mas eles podem derrubar os espíritas. Eles podem entrar nos grupos e transformar em religião. Eles podem entrar nos grupos e desvirtuar. E aí o que a gente tem? Algo novo, que não é espiritismo. Quando o Milton começou falando, alguns budistas não são budistas, alguns hindus não poderiam ser colocados como hindus. O que tem hoje de espiritismo que não é? Uma amiga minha chegou de São Paulo, me conhece, Cícero, fui no centro espírita. E eu disse, e aí, foi legal, ela adorei, a gente entrou e tinha 3 opções. Eu podia ir ler, assistir uma palestra do Evangelho, eu podia ir numa cigana para ler as cartas, eu podia ir numas runas, não sei o quê, no centro espírita. Estava lá. As opções variaram, é um mercado.
você encontra o que você quiser, menos Allan Kardec. Aí as pessoas pensam que, mas é xiita, purista, ortodoxo. Mostre-me uma ciência melhor. Responda as perguntas, que eu juro. Se você me der melhores respostas, eu aceito. Mas querem nos oferecer fantasias. Querem nos oferecer fantasias. E a gente tem que ficar calado, porque tem uma obra caritativa por trás, mas faz a caridade. Mal sabem as pessoas que ninguém mais fez a caridade no século XX. Ninguém mais fez a caridade no século XX do que os políticos que a gente tanto critica. Porque, querendo ou não, foram políticos que conseguiram, através de política, que se conseguiu seguridade social, que se conseguiu mês de férias, que se conseguiu algum desses benefícios que a sociedade tem, foram políticos. Esses mesmos que a gente critica, né, que não prestam, que não tem, foram políticos. O que a gente faz, o que a gente deveria estar fazendo, era preocupar-se em dar o verdadeiro consolo para essa massa que está desesperada, porque o materialismo não responde. Eu tenho alunos, você perceber que você tem uma criança hoje, com 11 anos, diagnosticada com depressão. Eu tenho uma pessoa que eu conheço, um menino com 2 anos de idade, foi diagnosticado com bipolar, e está sendo passado um medicamento para esse menino tomar. Eu fiquei perguntando, mas como alguém pode ser bipolar com 2 anos de idade? São diagnosticados com esse tipo de coisas. A gente está vendo as mães em depressão porque perdem os filhos. São tristezas profundas. E aí, os grupos espíritas, a gente está se preocupando em fazer um papel social. Pode ser feito? Deve. Olha como era na Sociedade de Paris. Na Sociedade de Paris era assim, não tinha trabalho assistencial nenhum, zero. Não fazia nenhum trabalho assistencial. E a caridade, o que o Kardec dizia? Cada espírita deve buscar o momento, o local adequado para fazer a caridade. Às vezes, quando tinha um terremoto, quando acontecia uma tragédia, ele abria angariava fundo, ele deixava aberto para que as pessoas doassem. Mas a caridade era feita pelo indivíduo. Porque o que é que acontece? Às vezes a gente substitui uma atividade que um grupo espírita tem como se fosse a nossa caridade oficial. Isso é um equívoco. Uma instituição, ela pode elaborar, porque é um prédio, tem pessoas que se reúnem, ela pode elaborar uma atividade. Pessoal, vamos nos reunir para distribuir sopa no centro da cidade? Perfeito. É um grupo que se reúne. Mas isso não substitui a nossa ação de caridade, que tem que ser um reflexo da nossa alma, que deve ser feita a todo instante, sempre que alguém precisar. Eu não posso ter um horário estabelecido para ser caridoso. A gente recebeu ontem, essa semana, uma comunicação apócrifa, onde o Espírito dizia assim: quem de vós tira 15 minutos do dia para fazer caridade? Apócrifo, assinou como guia do grupo. Apócrifo, ninguém tira 15 minutos no dia para fazer caridade. Não existe minutos cronometrados assim. Olha, talvez alguém inspirado, que como tem a regra para os maometanos de fazer 5 caridades ao dia, mas isso aí é apenas uma interpretação superficial. A numeração aí cai naquela questão do 70 vezes 7, né? 70 vezes 7, eu conheço pessoas que tratam as pessoas por número, né? E 398, porque ele já está contando para quando chegar no 490, ele está liberado de perdoar. Então ele está matematizando, porque o número é 250. Eu já te perdoei 240 vezes, agora cada vez diminui o número. Então não é assim que funciona. A Sociedade de Paris não tinha, mas todo mundo fazia a caridade. Como eram as reuniões? A reunião acontecia da seguinte maneira: você tinha primeiro, era bem informal, as reuniões, o Kardec destruía a reunião dos outros.
Ele destruía. Ele ia para um canto, acho que o Kardec ia deixar todo mundo triste, né? E quando estava todo mundo brincando, ele fazia pergunta séria. Aí você, opa, não, isso eu não sei. Ele começava a fazer perguntas sérias, de tal forma que ele mudava aquela reunião, que quando ele não ia, ninguém mais sabia o que fazer. Aí agora, como é que a gente faz? Porque ele ia organizando a reunião. Isso mesmo acontece, né? Eu tenho um amigo meu que brinca, que ele sempre destrói mediunidade. Porque a pessoa chega cheia de mediunidade e eu começo a fazer perguntas assim, mas sobre isso, você já perguntou sobre... Aí a pessoa, não. Quantas vezes, quando eu quis montar um grupo mediúnico no CEAL, amigos me apresentavam médiuns, sabe, eu ficava fascinado, né? Fascinado aqui no... Cuidado, né? Senão vai ver se eu vou sentir empolgado, o que é muito do mesmo jeito, né? Porque o pior espírito que tem é o empolgado. Mas no nosso grupo não tinha médios, quando alguém se apresentava como médium, meu Deus, um médium, vamos lá. Aí a pessoa chegava, eu ia lá conversar com as pessoas, eu dizia assim, sim, mas no quadro sinótico, qual é seu tipo de mediunidade? Aí a pessoa, quadro sinótico? O que é isso? Assim, mas é porque tem lá no livro dos médios aí. Não, é porque eu fiz um curso, mas é que o curso você estudou o quadro sinótico. Não, não falou do quadro sinótico, não. Eu não tenho como, mas tá certo. Mas assim, você tem alguma psicografia que você já fez? Não, não tenho psicografia não, eu deixei lá no grupo. Em casa você recebe alguma inspiração? Não, em casa eu não recebo inspiração, porque eu só sou médium dentro do centro espírita. E eu, como é esse negócio assim? Isso só funciona dentro do centro espírita? Porque no centro espírita tem proteção. A tua casa não tem proteção, onde é que tu mora, criatura? O teu lar não tem proteção, a tua intimidade não tem proteção. Aí é onde eu comecei a descobrir coisas. Não, mas é porque no centro espírita, na porta do centro espírita, tem 2 guardas. Aí eu dizia, é o Honda do quarteirão? É uma situação difícil assim? Não, são os guardas que protegem a entrada do centro dos maus espíritos. Há guardas protegendo a entrada do centro espírita. Tem 2 anjos com lanças protegendo. Eu digo, mas quem protege o centro espírita não é a união das pessoas? Quer dizer que se a gente estiver brigando dentro do centro espírita, todo mundo com conversas um contra o outro, com venenos, milindres, piadinhas, ainda assim tem 2 guardinhas lá fora que me protegem. Era esse tipo de médium que aparecia. E aí eu tentava, você já evocou o anjo da guarda? Você já conhece? Não tem anjo da guarda. Aí eu tentava assim, não, talvez a questão do linguajar, mentologia, não, só quem tem mentor é médium bom. Olha só. E aí o que acontece? A pessoa passava mal nos reuniões, saía do centro, todos os médios vêm, né? Diz assim, eu descobri o que é que os médios vêm. Termina uma reunião, está todo mundo bem? Tá. A pessoa diz, está vendo que quer ir embora logo. Que ela não está bem e sai da reunião pior do que o que entrou. Mas diz que está bem, porque às vezes quer assistir a novela, às vezes é longe de casa, estou bem. Não, tá. Veja, olha que coisa que virou isso. Então, os médiuns, no começo, o Kardec ele tinha visitando, ia destruindo as reuniões, aproveitava, mas depois ele fundou, porque os amigos pediram a própria, em casa. Ficou muito grande, depois ele muda-se para um local maior. Mas eu queria não me atentar nesse detalhe, aqui eu queria me atentar no formato. No começo ele recebia muitas pessoas. Só que ele começou a perceber pela observação que aquela quantidade de pessoas estranhas estavam atrapalhando as comunicações. As reuniões não produziam, ele, peraí, eu vou começar a separar esse negócio. Só vai entrar aqui se a pessoa for indicada, para que a gente possa perceber. Por quê? Porque as pessoas ficavam rindo durante, desdenhando das comunicações. Tem uma comunicação, tem uma reunião, onde um falso São Luís se apresenta. O espírito toma o lugar de São Luís, o presidente espiritual da Sociedade de Paris, e dá conselhos. Kardec imediatamente percebe, corta. Sem médium, senhor Didier, corta. Só que depois da reunião, o Kardec fazia outra reunião na casa das pessoas. E aí ele vai na casa e começa a conversar com o médium. E a primeira pergunta que faz
Há uma senhora que a gente não sabe o nome, apesar de estar só a sigla, é o que aconteceu naquela reunião. Mas ele não pergunta se ela tem, não pergunta São Luís, né? Aí o Espírito responde, pergunta a São Luís, ele está aqui. E aí ele pergunta, aí São Luís diz, ó, fico nervoso não. Porque o Kardec ficou chateado, você percebe na escrita que ele ficou chateado com aquela questão. Chateado não é uma expressão boa, porque o espírito superior não tem essa chateação no nosso nível. Mas ele diz, poxa vida, a gente organizou a reunião, como é que acontece um negócio desse? Aí ele diz, a São Luís orienta e diz, olha, você não observou? Você estava atento? Detectou? Pronto. Foi um aprendizado. Porém, observe quem são as pessoas que estão participando da reunião. Aí é a pesquisa histórica. O que a gente faz? É que hoje em dia, a gente pensa sempre, a gente só tem a revista Espírita, mas existiam vários jornais. Graças ao bom Deus, você tem um negócio chamado internet, você tem o Google, e o pessoal digitaliza tudo. Então nós temos os jornais da época, os jornais espíritas, todos, os espíritas estão todos lá. O que você faz? Quem quiser pesquisar, dá um pouquinho de trabalho. Você entra na Biblioteca Nacional da França e olha lá, tem um jornal específico que era o contraponto da revista espírita, que era a revista espiritualista. Na revista espiritualista você consegue ir acompanhando mês a mês. O que é que o Kardec lança no mês de janeiro, o que é que a revista espiritualista lança no mês de janeiro. Então você vai na revista espiritualista e lê uma matéria que tem lá de duas pessoas que estavam participando da reunião onde o falso São Luís se comunicou, e a pessoa escreve um artigo descrevendo a reunião, desdenhando a reunião. Você descobre até, quando você cruza as informações, quem era o participante da reunião que atrapalhou. Aí o Kardec, vamos mudar isso aqui. Mas ele começou a enfrentar um outro problema que o Kardec chegou a anunciar a renúncia da sociedade. Olha, vão sair. Quero apenas ficar como membro participante, mas vou sair da presidência, porque estava começando a se desviar, porque o primeiro grande choque, sabe quando? Vocês começam a ler a revista Espírita, vai vendo que até 58, em 59, começa a ter um grande choque, que os médios começam, ninguém imaginava que o Espiritismo ia crescer tanto, que a aceitação do livro dos Espíritos ia ser do jeito que foi. No final de 59, os médios começam a fazer uma exigência. Queremos nossos nomes nas comunicações. A gente quer assinar. Quer lá, Erasto, ou não foi o caso disso, estou só citando, né? Deixa eu citar mais claro. Quem puxou a briga, né? O senhor Rose querido. Comunicação Vicente Paulo, Espírito, Vicente Paulo, médium, senhor Rose. Ele começou a exigir. Queremos assim, por quê? Porque só, acho que alguém quer exigir também a assinatura da comunicação. Porque só o livro dos Espíritos só tinha o nome de Kardec. Kardec começou a se tornar uma pessoa pública. E agora, quem é? Os príncipes estavam visitando Kardec. Mas bem, eu quero também. E aí uma das pessoas, por exemplo, que muito ajudou o Kardec, que é a senhorita Jafé, por exemplo, ficou indignada, processa o Kardec pelos direitos autorais dos livros médicos, porque ela diz que o Kardec roubou os manuscritos dela. Ela abre um processo. E essa, depois a gente vai ver, tem uma famosa entrevista com o pesquisador Augusto. Como é o nome dele? Não sei falar o nome disso. O Eduardo Formato? Não, Daza Forte. Alessandra Eu não sei. Tem uma entrevista que ele faz uma descrição do Kardec. Gente, a descrição é terrível, né? Você sai arrasado. Só que o movimento espírita desconhece que as duas pessoas que ele entrevistou foram os dois principais antagonistas de Kardec. A senhorita Jafé, que ele coloca lá como uma esquecida pelo Espiritismo, e o Pierrat, que é o principal nome. Aqui provavelmente pouquíssimas pessoas sabem. Pierrat era o principal inimigo da Sociedade Espírita de Paris. Fez revista contra, mas era ferrenha a luta dele. Ferrenha, era assim, olha,
Não, nada que fizesse ele lá. Ele não chamava o nome ele não pronunciava o nome Allan Kardec. Ele não pronunciava. Por quê? Porque ele dizia que era, ele tem um texto dele, um artigo dele, que eu acho muito bom do ponto de vista histórico, aos amantes dos pseudônimos. Quer dizer que Kardec era covarde e não colocava o nome dele. E aí ele a gente sabe muito, eu que a pesquisa a gente sabe muitos detalhes do Pierre, onde ele nasceu, o nome do pai, porque ele coloca tudo isso. Eu estou aqui, para dar a tapa. Poderíamos pensar, mas o Pierre podia ter razão. Mas a gente analisa a história. Veja quem ficou. Porque o Kardec sempre diz, a história de lá. A história do Kardec, o Kardec fica. O Pierre desencarnou bem depois, totalmente mistificado pelos espíritos das suas últimas atividades. Ele morreu na Inglaterra, escavando corpos em cemitérios para estudar vampirismo. Veja, para onde um foi levado e o outro. A gente tem que observar os frutos, né, para analisar. Então, Kardec começou a colocar algumas regras para a reunião mediúnica, vendo como era que ela funcionava melhor. Coisa simples. Era a gente às vezes não sabe como é que a reunião funcionava. Era assim. O Kardec tinha um médium, o Kardec fazia a pergunta ao espírito, o espírito respondia. O Kardec pegava o papel e lia para a assembleia. Todos que participavam ouviam o que o espírito dizia. Respondeu, segunda pergunta. Ele fazia uma nova pergunta. O médium respondia, pegava de novo e lia. Então ficava o tempo inteiro tendo a interação. As pessoas queriam fazer perguntas, podiam fazer pergunta ao espírito. E o médium respondia. Uma outra coisa que tem em Kardec que agora desapareceu e é um trabalho de cultura, tem que ser construído, o médium, quando ele entrava em transe mediúnico, ele poderia dar comunicação de 2, 3 espíritos na mesma comunicação. Irmãos que for. Kardec é uma das primeiras evocações que tem na revista Espírita, que tem no Céu e no Inferno. Só que no Céu e no Inferno não tem todos os detalhes como tem na revista Espírita, se chama O Suicida da Samaritana. Kardec quer evocar essa pessoa que ele não sabe quem é, se matou numa espécie de hotel, está lá, e Kardec evoca, Hermance Foucault, São Luís vem e diz assim, aguarde. Depois ele diz, o Espírito está aqui. Aí ele começa a fazer pergunta para o Espírito. E aí ele responde. No meio da comunicação ele pergunta a São Luís. E o Espírito de São Luís responde. Depois ele pergunta de novo agora o suicida da Samaritana pela mesma médium. Ele vai usando o Espírito. Por quê? Porque para Kardec o médium tinha sempre que ter numa mão segurando o seu guia, na outra o Espírito evocado. Se o Kardec tivesse dúvida, ele não fazia uma outra sessão depois. Ele perguntava ao médium, imediatamente pergunte ao seu guia. Por quê? Porque ele estava do lado. Hoje em dia a gente tem isso? Não. Porque infelizmente a gente pensa que o médium ele entra no transe mediúnico. Primeiro que criou-se um mito, assim, ó, não pode ter nem barulho, senão desconecta. Parece que o transe mediúnico é uma coisa 5 km, acabou tudo. Acabou tudo. Tem reuniões da sessão espírita que o espírito diz uma coisa e o espírito diz uma piada, a assembleia cai na gargalhada. Mas não era de desdém do espírito, era porque ele era espirituoso. Aí o Kardec não briga com a assembleia e diz assim, silêncio. Não, ele diz assim, ele olha para o espírito e diz assim, ainda bem que você não perdeu a jovialidade. Todos riram. E a sessão não foi atrapalhada. E aqui aparece que tem que ter um silêncio absoluto. O espírito fala tão baixo que ninguém escuta nada, fica a voz assim. E aí o evocador parece que entra na onda, começa a falar mais baixo ainda, ninguém escuta nada do que acontece na reunião. Nada. Não, eu acho que nem na gravação, às vezes que é todo mundo falando tão baixo que a gente não escuta. Várias comunicações apócrifas a gente percebeu no nosso grupo, quando o Espírito dava comunicação psicográficas orientando a reunião. Mas como o Espírito? Ele é nosso guia do grupo.
Ele sabe que aquela comunicação vai ser lida depois. Para que ele vai dar uma comunicação orientando uma reunião sabendo que só depois que vai ler? Isso é espírito querendo mistificar. E os médios caem. Então veja, o Kardec tinha essa dinâmica de perguntar aos espíritos, ia lendo e pronto. Aí um médium perguntou, mas às vezes a gente fica ouvindo aqui um espírito, enquanto você está fazendo essa evocação, a gente fica ouvindo um espírito. Será que a gente poderia dar as evocações dele, dissertações sobre o tema? São Luís, pergunta São Luís, é possível? São Luís diz, sim. Vocês podem, o médium bem assistido, e se ele se foca naquele trabalho, tem um espírito bom do lado dele, fazendo uma dissertação, pronto. Um dia, mas aí voltando ao racha, Kardec lutou e disse, não vai ter nomes dos médiuns. Na revista, ele abriu mão, ele disse, na revista a gente coloca. Aí você vai pensar assim, ele não queria que tivesse nem na revista, mas graças a Deus, que é aquilo, de um racha se tira uma lição. Se o Kardec não tivesse atendido a esse pedido dos médiuns, hoje nós não saberíamos quem são os médiuns que participam da Sociedade de Paris e teríamos aceito facilmente a falácia de que aqueles espíritos que encarnaram uma missão especial diferente de cada um de nós. Não, a missão era a mesma. Progredir, servir a causa espírita é a mesma. Uns vão fazer com maior afinco e dedicação, outros não. Então, tem um nome lá, eu sei quem é a senhora Costel, sei quem é Dambel, Rose. Eu sei que Rose não aceitou sair, montou um outro grupo, começou a publicar, psicografar sozinho em casa. Foi mistificado. Lançou 3 livros com comunicação do Espírito de Verdade. Mistificado porque ele quis fazer carreira solo, e ser médium sozinho, sem grupo. Ninguém mais, o Sr. Rose deu as comunicações do Espírito de Verdade. As comunicações, a comunicação que tem Espírito de Verdade Paris, é Sr. Rose. A comunicação que tem Vicente de Paulo, Sr. Rose. Paulo o Apóstolo, Sr. Rose. A gente sabe todas essas, quem são os médios, saiu brigado, porque queria fazer livros solos, e queria que a sociedade publicasse. E o Kardec diz, a sociedade não publica. Ficou chateado, saiu. Os médiuns começaram a fazer muitas exigências depois, porque Kardec estava cobrando demais. Ah, mas ele é muito exigente, é muita análise. E se afastavam. Por quê? Porque quando vai se dar seriedade ao grupo, a primeira coisa que tem é o afastamento de muita gente que tem apenas a aparência de seriedade. Não resiste a um trabalho sério. Mas para nós, para encerrar, porque o Sérgio já está vibrando para encerrar, para nós, a gente é a Sociedade de Paris? Não. Ninguém pode ser a Sociedade de Paris. A Sociedade de Paris tinha outro objetivo. Mas Kardec tem um texto chamado Uma Nova Sociedade de Bordeaux. Por que é fundamental nós estamos nessa perspectiva que o Newton falou, pegar esse texto e assim digerir os detalhes. Esse é o texto fundamental para quem é inteligente espírita. Bordeaux era o maior centro espírita depois de Paris. Mas em Bordeaux surgiu os 4 evangelhos de Gustave. Fez uma cisão, criou-se uma antipatia, uma guerra generalizada entre Paris e Bordeaux. E as sociedades bordelesas, Bordeaux tinha 4 jornais. 4 jornais, falando só sobre o espiritismo. Então Bordeaux tinha reuniões com 300 pessoas. Bordeaux era já só rivalizando com Paris, eles mesmo admitiam isso. Com esse surgimento dos 4 evangelhos, digamos assim, essa mistificação, não tem como eu usar assim, eu tenho muito carinho por vocês, mas é a verdade, né? Mas isso não quer dizer que eu tenho certeza que ele tinha boas intenções, ele queria ajudar, colaborar, mas se desvirtuou. Mas uma sociedade, não querendo mais seguir essa mistificação, fundou uma sociedade. Uma nova sociedade espírita de Bordeaux. E aí ele diz como é o programa. Ele diz:
temos duas reuniões. Uma reunião aberta, onde se fala para pessoas que queiram conhecer o Espiritismo. Se fala por 40 minutos, ele dá um tempo, eu me lembro agora, 40 ou 50 minutos. Há uma abertura onde uma pessoa lê o tema sobre doutrina espírita. Fala-se 50 minutos. Depois desses 50 minutos, a palavra é passada para o presidente da reunião, porque aquela pessoa que falou, ela fala por ele, ela não fala pelo Espiritismo. Se ele disser alguma coisa errada, o presidente da sessão fala e faz comentários, para que ninguém saia de lá sem saber o que é Espiritismo. Essa é a sessão pública para quem quer conhecer o Espiritismo. A segunda sessão é uma sessão fechada para os médiuns. E lá nós fazemos as nossas reuniões, que tem dois caracteres. Tem uma palavra que eu uso, que o livro já disse que eu não gosto dela, mas eu continuo usando, que é como está escrito. Isso porque eu quero deixar claro que o fato da gente, nós temos pontos de vista diferentes em muitas coisas. Mas o princípio fundamental a gente não pode. Mas temos pontos. Eu não gosto que eu use uma expressão moralização dos espíritos. Que é como o Kardec coloca lá o termo. Por quê? Eu entendo o que ele diz. Porque no Brasil a palavra ganhou um outro foco, um outro sentido. Lá, para eles não. Mas eu vou continuar usando tecnicamente, depois a gente faz essa discussão. Né? Uma moralização de todos os... Vocês têm outra conotação. Tem outra conotação. Então, ele tem essa reunião, sim, seria o quê? As nossas reuniões de desobsessão, doutrinação, diálogo com os espíritos. Pronto, ele diz, tem uma reunião para isso, essa específica. Aí ele diz, mas surgiu um problema. Nós estávamos precisando formar médios, então no domingo a gente criou uma nova sessão só para formar médios. Então agora eles tinham uma terceira sessão aos domingos, cujo objetivo era apenas formar médios. Aí ele diz, nós já formamos um médium, temos um médium magnetizador, nós temos um psicógrafo, aí ele vai falar, aí ele formou uma equipe, o que essa equipe faz agora? Faz visitas em casas para aquelas pessoas que não podem ir. Ele cria um modelo que o Kardec diz, isso é uma sociedade, isso é uma sociedade espírita, onde tem todas as atividades que o grupo espírita pode fazer, explicando passo a passo o que é que tem que ter. Uma nova sociedade por todos. Junho, Nova Sociedade de Bordeaux, junho de 67, Nova Sociedade de Bordeaux. Só é colocar no Google que ele acha, se quiser especificamente você bota Nova Sociedade de Bordeaux e bota aqui parece PEAC, que é onde a gente coloca todo o nosso material. Está lá o Kardec dizendo como a gente deve fazer. Leia. Vamos pensar com o Kardec, tá bom? Mas agora eu acho que agora chegou o intervalo, Sérgio, desculpa se eu passei 5 minutos. Obrigado. Bem, gente, agora nós vamos dar uma pausazinha, até para regular o couro. Vamos lá embaixo tomar um cafezinho. Sugiro que vocês façam isso em 15 minutos. Em ordem, devagarzinho, vamos lá, depois a gente volta para casa.